curaria. 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Aleluia! Olha que palavra maravilhosa. Essa passagem aqui, que talvez você já tenha lido, que você talvez já tenha ouvido, eu gostaria que você se aprofundasse nela, porque é dentro dessa mensagem de Jesus é que Ele está nos entregando uma chave para nós acionarmos o mundo espiritual e realmente vermos a mão de Deus se mover, trazendo a restituição. É maravilhosa a palavra de Jesus, porque Ele diz que fala por parábolas, e as parábolas elas eram histórias, alegorias, ilustrações, justamente para transmitir uma lição espiritual. Se alguma verdade fosse mais complexa, dessa forma ela se tornava mais simples, as pessoas podiam compreender com mais facilidade. Então você sempre ouviu a parábola do semeador, da dracma perdida, do bom samaritano, do filho pródigo. São tantas as parábolas, e elas são histórias contadas de uma forma alegórica e ilustradas de tal forma que elas transportam uma lição espiritual, não é verdade? E aqui, Jesus estava justamente em Mateus capítulo 3, na parábola do semeador. E ele fala ele explica que ele estava justamente falando por parábolas, para que quem não tivesse que entender, não quisesse entender, não entendesse. Quem não quisesse ver, não visse. Leia de novo o final do verso 13, ele diz: porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Então, queridos, nós percebemos aqui algo muito importante, que tem gente que tem olhos, mas não enxerga. Tem gente que tem ouvidos, mas não escuta. Certo? Por quê? Porque Jesus mesmo explica que eles ouviram com má vontade. Eles fecharam os olhos. E eles não podiam então entender com o coração e nem se converter. Então a chave de Jesus começa mostrando aqui no verso 16: mas felizes são os olhos de vocês. Quem pode dizer aleluia? É de você que Jesus está falando. É de você que Jesus está falando. É daqueles que creem. Felizes os olhos de vocês, porque os olhos de vocês são diferentes. Porque os olhos de vocês veem, têm a capacidade de enxergar. E enxergar o quê? Ele não está falando de enxergar as coisas naturais, mas de enxergar além, de enxergar mais profundo, de enxergar na dimensão espiritual. Porque quando nós não enxergamos na dimensão espiritual, nós estamos na escuridão, queridos. Nós estamos na escuridão. Então nós temos que orar e falar: Senhor, eu quero ver, mostra-me. Ensina-me como enxergar o mundo espiritual. Enxergar Deus, enxergar a palavra profética, enxergar o mover do Espírito Santo, né? Receber e acionar os dons espirituais. Isso, queridos, é que é uma grande chave que o Senhor Jesus nos concede. Bem-aventurado aqueles que podem ver dessa forma, certo? Porque vocês vão acionar o mundo invisível, o mundo sobrenatural. Bem-aventurado aqueles que podem ver os milagres de Deus. Interessante, né? Quando a gente tem essa chave, quando nós temos esses olhos, nós usamos esses olhos da fé, nós conseguimos ver a mão de Deus agindo, a mão de Deus realizando coisas. A pessoa que não tem esses olhos acha que tudo é natural, que tudo é comum, e no máximo é coincidência quando acontece uma coisa diferente. Ah não, isso foi uma coincidência. Por quê? Porque ele não tem olhos para ver. Mas quem está em comunhão com Deus, quem tem intimidade com o Espírito Santo, aquela pessoa que está orando e clamando pelo mover de Deus, né? O que acontece? Em tudo ele vê a mão do Senhor. Ele enxerga o agir de Deus. Ele vê o propósito do Senhor.
E ele é conduzido de tal maneira a experimentar bênçãos, a experimentar vitórias, a experimentar milagres. É por isso, queridos, que nós realmente temos que dar graças, como Jesus disse que nós éramos felizes, porque os nossos olhos viam, nossos ouvidos ouviam. Nós temos que dar graças, porque Ele nos deu um coração assim sensível. Jesus te deu um coração sensível. Você valoriza a palavra de Deus, sim ou não? Quantos valorizam a palavra de Deus? Quantos ouvem a palavra de Deus são tocados? Não é? Quantos adoram ao Senhor e sentem a presença dEle? Isso é porque Deus te deu um coração sensível. E você tem valorizado essa sensibilidade. Essa sensibilidade é que abre os teus olhos. Essa sensibilidade é que abre os teus ouvidos. É que te transporta para uma outra dimensão. Uma vez, quando Elias estava passando uma grande seca, e era tempo de encerrar aquela seca, né, que não chovia muito, e ele falou para o rei pecador, o rei perverso, chamado Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Ninguém estava ouvindo chuva nenhuma, estava uma seca severa, tudo árido, não é? Não tinha água nem para beber, aquele sol estalando, mas Elias, que enxergava além, disse para o rei: sobe do lugar onde você está, come, vai, prepara, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Amém, querido? Quando que uma pessoa podia falar que estava ouvindo chuva? Não tinha nada. Tanto que ele ainda foi orar depois, dobrar os joelhos, lá na 7ª vez, ele viu uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão do homem. Ali, por como é que ele pode dizer que já se ouvia ruído de abundante chuva? Porque se ele apenas visse o que os seus olhos naturais lhe mostravam, ele seria comum, igual a todo mundo. Mas como ele tinha olhos espirituais, como ele tinha ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, então ele escutava coisas que ninguém escutava, ele enxergava coisas que ninguém enxergava. E é isso que eu quero dizer para você, começando essa palavra essa noite: dê graças a Deus, porque Ele te deu uma percepção, Ele te deu uma sensibilidade em fé, Ele te deu um coração sensível, Ele te deu a capacidade de ouvir a voz dEle. Você é capaz de perceber quando Deus está falando algo, e isso é algo que a gente vai aperfeiçoando, aprimorando, que vai crescendo essa sensibilidade em nós, certo? Para que dessa maneira o Senhor possa nos conduzir à sua restituição. Quem não consegue enxergar, como eu disse, ele está na escuridão. Se você não tem o costume de ouvir essa voz, de enxergar, de ver isso, a pessoa está totalmente no escuro. E Jesus aqui está explicando a importância de ter os olhos abertos assim, para enxergar o mundo espiritual, e não sendo uma pessoa simplesmente materialista, certo? Uma pessoa comum que só vê o que todo mundo vê. Mas você foi ungido por Deus, você vai ver além, você vai enxergar além, você vai se antecipar, você vai ter a previsão do Senhor, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E eu quero mostrar para vocês agora, depois dessa introdução, um caso concreto, inclusive de restituição, na Bíblia, no livro de 1 Samuel capítulo 30. Se você está com a sua Bíblia, abra em 1 Samuel capítulo 30. Essa é uma história, uma experiência do rei Davi. O rei Davi, ele tinha sido dispensado do exército dos filisteus. Ele trabalhava com os filisteus. Ele e 600 homens foram demitidos de uma vez. Eles desconfiaram que Davi podia traí-los na guerra contra os judeus. Então eles, por causa do receio, eles dispensaram Davi e o seu grupo, eram 600 homens. Eles já ficaram chateados com isso. Quem é que já foi demitido alguma vez?
e não gostou de ter sido demitido. Puxa, que surpresa desagradável, já passou por isso? Mas é muito ruim, alguém, colega seu, chega, você está sendo chamado lá no RH. Quando você sabe que tem conversa no RH, meu irmão, aí você já pode preparar, né? A notícia não é boa. Davi foi dispensado, mandado voltar para casa. Ele e os 600 guerreiros que lutavam com ele, o grupo que ele liderava, foram dispensados, foram demitidos, vão embora para casa. Eles estavam chateadíssimos por aquilo, né? Ali que eles tiravam seus recursos, né? Ali que eles se sentiam bem, né? Porque é um orgulho, você está trabalhando, você está lutando guerras. Eles eram guerreiros, eles viviam disso, estavam chateadíssimos, não é? Só que para piorar, quando eles voltaram para casa, a surpresa foi muito maior, totalmente inesperada. A cidade deles estava totalmente incendiada. Quem aqui já passou por algum incêndio? Eu lembro de um irmão, até o Maia congrega conosco, ele está participando da célula na quarta-feira comigo em Abisco. Ele passou por um incêndio, né? Que tristeza, perdeu o material todo dele, os produtos que ele vendia, né? Perdeu tudo, teve que, né, ficar no zero, na lona. É muito ruim. Imagina, não queira saber o que é uma cidade toda pegar fogo, uma cidade toda ser incendiada, ser totalmente destruída. E aí os amalequitas levaram cativas as pessoas e levaram as riquezas, levaram o gado, o rebanho. A palavra diz no capítulo 30 que quando Davi soube disso, quando ele viu isso, que eles choraram até não ter mais forças. Eles choraram, queridos. É muito significativo quando a Bíblia diz aqui no verso 1 Samuel 30, verso 4, que eles choraram, porque todos eram homens de guerra, homens acostumados, né, com a batalha, a serem feridos, a se machucarem. Eles não eram frágeis, não, mas aquele cenário foi devastador. Nem eles, que eram homens de muita estrutura, não suportaram. Foi um choro, sabe, uma tristeza, uma angústia, sabe, um desespero. Tudo que eles tinham construído agora tinha sido incendiado. Cadê a família deles? Cadê o seu povo? Cadê as suas riquezas? Cadê as suas casas? Cadê o seu rebanho? Cadê? Não tinha nada, tudo os amalequitas tinham sequestrado, tinham incendiado, que podia incendiar o resto, as pessoas, as famílias, os filhos, as esposas, de todos esses homens, 600 homens, não estavam mais ali. Foi algo terrível, e piorou, porque quando esses homens viram aquilo, eles começaram a culpar a Davi por aquela situação. Começaram a acusar Davi. A Bíblia diz que eles pensaram em apedrejar Davi. Olha só, eles estavam tão revoltados, tão amargurados. Você já viu isso? Às vezes, quando nós vivemos uma situação muito ruim, normalmente nós queremos encontrar um culpado. Isso é psicológico, viu, gente? Né? Quando alguma coisa dá errado, às vezes até dentro de casa mesmo, ou no escritório, ou na loja, não é verdade? Alguma coisa, nós temos isso dentro de nós, faz parte da natureza humana. Isso é muito forte. Aconteceu alguma coisa errada, você tem que descascar em alguém, você tem que culpar alguém, você tem que achar alguém para descontar nele, porque é muita raiva, muito ódio, é muita frustração, é muita amargura. E eles olharam para quem? Justamente para Davi, o líder dele, que não pôde protegê-los, que não pensou nessa situação, que ele deixou o povo dele exposto. Primeiro eles choraram até não ter mais força. Depois eles estavam amargurados, queriam apedrejar Davi. E Davi, como é que ele ficou? Ele ficou arrasado. Ele não tinha como se defender. E ele ia falar o quê?
coração. Mas tem algo fantástico aqui, que você vai ver como é que a chave da restituição começa a operar. Leia comigo o versículo 8, onde a palavra diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Final do verso 6, se você está com a sua Bíblia e ainda não está sublinhado aí, pintadinho, pinta isso aí. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Perceba que aqui nós estamos diante de alguém que tinha a chave da restituição, que soube usar a chave da restituição. Presta muita atenção naquilo que vai acontecer aqui, porque Davi, a palavra diz, primeiro eles estavam muito arrasados, porque foram demitidos, mandados embora, certo? Dispensados do exército. Chateados, eles chegaram, está tudo incendiado, todo mundo chorando, arrasado, destruído. Aí mais ainda Davi, porque os homens ficam querendo apedrejá-lo, e ele fica muito angustiado. Quer dizer, você vê que é um ciclo negativo, parece que as coisas em cascata, uma coisa acontecendo atrás da outra. Percebe isso, queridos? Eu quero colocar dentro de você um gatilho, porque se algum dia você passar por uma situação como essa, que você não apenas ouviu uma notícia ruim, você não apenas passou por um problema, mas é um problema que disparou outro problema, que trouxe outra situação, chegou de outro lado, outra notícia, tal, aquele efeito cascata negativo, lembra aqui de Davi. Lembra de Davi, porque ele estava caindo pelas tabelas. E esse homem, a palavra diz num determinado momento que ele se posiciona, porque a Bíblia diz que ele se reanimou, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Queridos, é muito importante isso, porque ele não tinha nada para se fortalecer, não tinha nenhuma notícia positiva, não tinha nenhuma informação, tudo estava ruim, tudo, um cenário negro, escuridão, não enxergava nada, tudo só problemas um atrás do outro. Mas ele encontrou uma forma de reverter essa situação. Sabe por quê? Porque ele tinha olhos para ver além. Quem diz amém comigo? Ele tinha olhos para enxergar além. Se você for uma pessoa que só enxerga o que todo mundo enxerga, você está fadado a ficar naquela situação. Se não for para sempre, muito tempo, vai demorar demais a sair daquela dificuldade. Mas se você é uma pessoa que tem a chave da restituição, você vai ter os olhos que Jesus disse lá em Mateus 3, verso 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Felizes os olhos de vocês, felizes os olhos de Davi, porque ele viu. Não, o que ele viu materialmente falando, naturalmente falando? Nada. Não tinha nada animador, não tinha nada para encorajar, não tinha nada. Materialmente falando, não tinha nada que ele pudesse se animar. Como não tinha nada para se animar, ele se animou no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Como não tinha nada para o animar, ele se animou no Senhor. Isso é tremendo, queridos. Por que ele se animou no Senhor? Porque ele enxergou além. Ele viu em Deus o único capaz de fazer algo numa situação totalmente perdida. Quem diz amém? Pensa nisso, querido. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa o Senhor colocar dentro de você um gatilho que vai ser disparado para lembrar essa atitude de Davi. Se porventura você vier passar uma situação semelhante, ou quem sabe até estar ali no olho do furacão, sendo engolido e sendo jogado para baixo, lembre-se, felizes são os seus olhos porque veem. Use os olhos que Deus te deu para enxergar o mundo espiritual, para ver que em Deus
Quem pode dizer amém? Isso animou Davi. Ele se animou nisso. Ele encontrou força nisso. E não parou ali. Versículo 7 disse que Davi, ele procurou o sacerdote e mandou trazer a estola sacerdotal. E ele consultou ao Senhor, perguntando se ele tinha que perseguir aqueles que sequestraram o seu povo e roubaram as suas riquezas, tinham incendiado a sua cidade. Ou seja, o que Davi fez? Ele foi consultar ao Senhor. Ele começou a buscar a direção de Deus. Queridos, quando você estiver totalmente perdido, lembra que você precisa procurar a direção de Deus. Davi começou a procurar a direção de Deus. Ele não saiu fazendo qualquer coisa, batendo cabeça daqui para lá. Também não afundou numa crise existencial. Ele não acabou com a sua vida. Não, ele se fortaleceu no Senhor. Ele usou os olhos espirituais para enxergar algo mais. E depois ele se reanimou, se fortaleceu, e ele começa a buscar a direção de Deus. Começou a buscar, não é, a palavra do Senhor. E é interessante que justamente quando ele perguntou se ele deveria perseguir aquele bando, qual foi a resposta no final do verso 8? A resposta que veio para ele foi: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém, queridos? Veio a palavra. Quando você tem olhos espirituais, você enxerga, e quando você tem ouvidos espirituais, você ouve. Davi, ele se animou no Senhor, se fortaleceu no Senhor, ele acionou os seus olhos da fé. Ele olhou para Deus, que Deus era o poder, a fonte que podia mudar aquela situação, fazer algo por ele. E aí ele começa a buscar o Senhor, e ele pede uma palavra de Deus, e ele ouve a palavra do Senhor. Felizes aqueles que têm ouvidos para ouvir, amém? Não foi o que Jesus disse? Né? Bem-aventurados vós que têm ouvidos para ouvir. Porque tem gente que não queria ouvir, tem gente que com má vontade ouvia a palavra de Deus. Querido, não aceite ser uma pessoa que ouve com má vontade a palavra de Deus. Não aceite ser uma pessoa que se relaciona com Deus com má vontade. Depois você leia lá Mateus 13, versículo 13, 15 e 16, e você não vai perceber claramente isso. Que as pessoas tinham uma má vontade, ouvia, mas sem muito querer, ouvia, mas sem dar o devido valor, a honra, certo? O que fez isso? Acabou endurecendo o coração deles, acabou tornando insensível o coração deles. Só que Davi era um homem sensível a Deus, e na crise essa sensibilidade lhe valeu, porque na hora da dor, na hora daquela destruição total, ele teve olhos para enxergar, a sua visão espiritual foi acionada, ele olhou para Deus, ele conseguiu ver Deus, e nessa visão ele se anima, ele se encoraja, ele se enche de esperança, e ele começa a buscar ao Senhor, e ele começa a ouvir a palavra de Deus. Querido, você tem ouvido a palavra de Deus? Deus tem conseguido falar com você, porque certamente Ele fala. Eu não sei como é que nós reagimos com a palavra de Deus, se valorizamos, se dizemos: oh, que palavra abençoada. Cada vez que você ouve uma pregação, cada vez que você abre a sua Bíblia, cada vez que você ouve um louvor, cada vez que o Espírito Santo sussurra no seu interior, você fala: glória a Deus, receba essa palavra e coloca ela como fundamento na sua vida, não é? Davi teve esta chave, ele começou a olhar para o mundo espiritual. A palavra diz aqui que ele buscou a direção de Deus. Eu devo perseguir esse bando? Sim, veio a resposta. Eu descobri no Salmo 18, me lembrei, o Salmo 18 é justamente a resposta que Davi recebeu. Diz assim, versículo 37: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Aleluia. Perseguir. Davi estava perguntando: Senhor, eu devo persegui-los? Né?
Podia ser assim, que pergunta boba, né? Que pergunta óbvia. É claro que ele tinha que perseguir, a família dele estava lá, mas Davi não queria fazer nada sem a direção de Deus para a vida dele. Você vê que é uma pessoa sensível? Uma pessoa que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Ele valoriza a palavra, tem o temor de Deus no seu coração. Não é verdade? Que linda experiência. Então, Salmo 18, 37 fala sobre isso. Depois você lê: persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado cabo deles. E o 39, para completar, no Salmo 18, verso 39, diz assim: pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Amém! Que bênção! A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, ele se reanimou no Senhor. E o Salmo fala justamente isso: de força me cingiste, de força me vestiste. Quantos querem que Deus te vista de força? Levanta suas mãos, seus braços. Deixa Deus te vestir de força, querido. Deixa Deus te vestir de uma força que não é sua, mas é uma força sobrenatural. Recebe nessa noite o revestimento, a capacitação do alto, uma força tremenda, possa realmente te cobrir, te capacitar para lutar as lutas que tem que lutar e vencer a cada uma delas, e o Senhor seja glorificado nelas. Aleluia, que coisa tremenda, não é? E aí você percebe que Davi, então, ele foi atrás, e ele encontrou lá um escravo que tinha sido abandonado pelos amalequitas, e essa pessoa acabou dando o segredo de onde estava. Os amalequitas tinham um escravo que ficou doente, depois que eles sequestraram a cidade de Davi, e eles deixaram o escravo lá para morrer. O cara estava sem comer, sem beber durante 3 dias. Quando Davi veio, era o 3º dia, né? E esse escravo acabou ajudando. Ele sabia onde o bando estava e deu as instruções de Davi, pôde chegar até lá para guerrear contra eles e vencê-los. Mas olha só a perfeição de Deus. Davi não estava chateado porque ele foi despedido do exército. Ele foi mandado embora. Só que agora, certamente, ele estava dando graças a Deus porque ele foi despedido. Sabe por quê? Ele percebeu que até aquele despedimento, se é que existe essa palavra, aquela demissão, né, dele, tinha um plano de Deus. Porque se ele não tivesse sido demitido, ele ia ficar meses lutando a batalha lá. E a cidade dele e a família dele iam cada vez para mais longe, nunca mais seriam encontrados. Como ele foi demitido, eles vieram rapidinho, 3 dias só de distância, ainda encontraram um escravo que tinha sido abandonado por maldade dos seus senhores lá, e ele deu a instrução. Davi estava dando glória a Deus. Aquilo que parecia um mal lá atrás, agora foi uma grande bênção. Quem diz amém? Sabe, querido, quem está andando debaixo da unção de Deus, até o que acontece de mal vai acabar se revertendo em algo bom na sua vida. Quem diz amém? Sabe, então, não amargura não revolta não desespera não. Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Nós temos que confiar nele, descansar nele, até mesmo quando as coisas aparentemente saem do controle. E aí, querido, Davi chegou lá, e eu vou já para o final, no versículo 18, a palavra diz assim: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas 2 esposas. Versículo, olha só, então assim salvou tudo. Versículo 30, agora 1 Samuel 30, verso 18. 1 Samuel capítulo 30, verso 18. Davi salvou tudo que tinha sido roubado. As famílias, não só dele, mas dos 600 homens, foram encontradas intactas. E o rebanho estava todo lá, todas as riquezas, estava todo lá. Davi salvou tudo. Verso 19, agora leia comigo. Não lhes faltou coisa alguma. Quem pode dizer glória a Deus? Não faltou coisa alguma. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
recebe a chave da restituição? Deus está pondo na sua mão a chave da restituição. Não vai te faltar coisa alguma. Não vai te faltar coisa alguma. O Senhor vai te restituir. Se você tiver a chave da restituição, que são olhos para ver, ouvidos para ouvir, olhos que não se negam a enxergar, olhos que enxergam além, que não se conformam em ver o que todo mundo vê. Eu quero saber do ponto de vista de Deus. Eu quero enxergar como Deus enxerga as situações. Eu quero ouvir a voz do Senhor, que Deus diz a respeito, né? Então não lhes faltou coisa alguma. Continuando o verso 19: nem pequeno nem grande. Olha só, ele faz questão de dizer: de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa, de tudo quanto os amalequitas haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluia! Tudo isso é restituição. Isso é restituição. É essa unção que o Senhor dá à igreja dele, dá aos filhos dele, dá a cada um de vocês. E nós podemos crer, não é? E versículo 20 para encerrar: também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi, por tudo que ele recuperou. Queridos, essa é a chave da restituição. Sabe, Jesus disse: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. Veem o quê? Ele não está falando do enxergar físico, está falando de pessoas que têm uma visão espiritual. Ministrados pela palavra de Deus, você enxerga além. Você compreende coisas que outros não compreendem. Você tem um discernimento que outros não têm. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé, por favor, onde você está. Você que está aí na sua casa, recline na sua cabeça, nesse momento, a palavra do Senhor. Nesse Evangelho de Mateus capítulo 13, Jesus está exortando algumas pessoas, dizendo o seguinte: pois o coração deste povo se tornou insensível. Querido, não permita o seu coração se tornar insensível. Às vezes, como é que o coração vai se tornando insensível? A gente começa a ouvir muito o mundo, começa a ouvir muito as notícias do mundo, o que as pessoas do mundo estão falando. Às vezes não são só pecadores, não, devassos, não. Às vezes são pessoas que têm uma filosofia contrária à da fé. Pode até estar falando de justiça, de amor, de prosperidade, mas o espírito é outro. Tome muito cuidado. Muitas pessoas vão ouvindo essas vozes, acabam se tornando insensíveis, vão recebendo a crítica nos seus corações e se tornam críticas também. Perdem aquela pureza, perdem aquela sensibilidade. Jesus disse: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. Porque os olhos dos outros eram insensíveis, e os ouvidos também não ouviam, porque eles ouviam com má vontade. Você já falou a palavra de Deus para uma pessoa e ela estava com uma má vontade de te ouvir? Sabe, lá no coração dela, debochando do que você estava falando, duvidando de tudo, resistente. Sabe, ela ainda vai ser salva em nome de Jesus. Deus vai quebrar o coração. Mas você que já ouviu a palavra do Senhor não pode permitir o seu coração ser assim mais. Você não pode permitir. Aí tem que buscar o Senhor, tem que se quebrantar. Fecha teus olhos, vamos orar. Que você tenha, que você use a chave da restituição. Meu Deus, abençoa a vida dos seus filhos aqui essa noite. Visita-os, ó Pai, encontra-os com a tua graça. Senhor, que nossos olhos sejam abertos para ver, dá-nos ouvidos que ouvem a tua voz.
Ajuda-nos com o testemunho de Davi, Senhor, a nos reanimar no Senhor, a nos fortalecer no Senhor, Pai, em nome de Jesus, e olhar além, enxergar além. Por isso não paramos, por isso não desistimos, por isso não entregamos os pontos, por isso não nos damos por derrotados. Nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus de vitória, um Deus de conquistas, mas se houver algum dano, Tu és um Deus de restituição, e nós exercitaremos a nossa fé, Deus, como Davi, que estava, Senhor Deus, frustrado, amargurado, decepcionado, com uma revolta contra si, mas ele se reanimou no Senhor, ó Pai, e o Senhor falou, e o Senhor dirigiu, o Senhor deu graça, e ele pôde retomar todas as coisas, ele pode recuperar tudo. Senhor, eu oro e abençoo os teus filhos, para que tudo aquilo que tenha sido tomado deles possa ser restituído em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os seus alvos neste altar, todos os pedidos, aqui eu vejo, Senhor, documentos, exames médicos, chaves de escritório, Senhor, chaves de lares, Senhor Deus, objetos ligados à família, ao casamento, alianças, fotografias de pessoas que precisam de um toque de Deus à salvação, outros que estão enfermos, talvez numa UTI, Senhor, Pai, visita-os nessa hora, alcança-os, envia legiões de anjos, Senhor Deus, hostes celestiais, possam visitar os teus filhos agora, onde quer que estejam, e sejam tocados, fortalecidos, reanimados, ó Pai, seus olhos se abram, que eles lancem fora toda crítica, toda insensibilidade, toda má vontade, Senhor, com a Tua palavra, não exista mais nos seus corações, e assim o Senhor nos conduza, Pai, a uma restituição, a, Senhor Deus, recuperarem tudo, e ainda mais que o Senhor tem para fazer nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus, uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Quero orar encerrando e dar a oportunidade a você que deseja fazer a sua oferta ao Senhor essa noite, e consagrar o seu dízimo. Se alguém precisar, levante a mão que nós levaremos um envelope para você. Você de casa tem aí um QR Code, ou sabe as nossas contas, não nos pergunte. Pode usar o nosso WhatsApp, né? Que é o DDD 27 e 999, faz tempo que eu não falo, 999, alguém me ajude aí, que agora falhou. Agora esqueci, gente, depois eu ponho aí. Se você quiser participar da oferta, né? Deixa aí anotadinho aí, que depois eu faço contato com você, alguém da nossa equipe vai fazer, amém? E vamos consagrar ao Senhor esse momento, você entrega as suas ofertas, e nós vamos realmente fechar essa noite. Pai, em nome de Jesus, antes eu quero lembrar, amanhã é dia de célula, não perca a sua célula, tá? Vai ser uma grande bênção. Sábado nós teremos o Arena Jovem aqui, fantástico, maravilhoso, está lindo. Vamos encerrar aqui com uma gostosa comunhão, com muita brincadeira. Então você que é jovem, tem um jovem, um amigo, uma amiga, um primo, uma prima, você que é adulto, mas quer participar, venha. Sábado, 19 horas, vai ser uma bênção. E domingo, às 19 também, nosso culto da família. Senhor, nós te damos graças também por esses dízimos, ofertas, todos os parceiros de Deus que estão sendo trazidos ao teu altar. Todos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, abençoar a sua renda, tudo aquilo que está consagrado, prospere, se multiplique, cresça, se estabeleça com força, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor os abençoa. Amém, amém. Deus abençoe, uma excelente semana. Terça-feira que vem nós vamos continuar dentro deste tema, tá? Vai orando por essa chave, exercitando essa chave, e continuamos na próxima terça. Deus te abençoe. Não esqueçam seus alvos aqui nesse altar. Os irmãos que estão em casa, um grande abraço, né? Um grande carinho para vocês. O Senhor é contigo. Deus abençoe, uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia.